cultural aqui na nossa cidade. Mudando um pouquinho o foco, vamos falar sobre esporte. Nath já está aqui conosco no estúdio. Vai nos trazer muitos resultados, né? Competições aí sul-americanas. Tem também aquele campeonato europeu que o pessoal gosta bastante. Vamos lá, né, Nath? Tem muita coisa. Exatamente. Muito bom dia, Mara. Bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. Agora para a gente falar de esporte, porque como você muito bem disse, Mara, temos muitas competições aí acontecendo. Temos times nacionais participando de várias competições sul-americanas. Tem aquela competiçãozinha que movimentou a tarde de ontem. Então, muita informação para a gente estar trazendo aqui no nosso bloco. Muito bem. Vamos começar falando sobre os brasileiros aí nas competições sul-americanas, Nath. Vamos porque é aquela semana, né? A semana que todo mundo parando para poder acompanhar aqui os jogos e a gente já vendo. Ontem a gente teve 3 jogos de cada. 3 jogos de brasileiros na Libertadores, 3 jogos brasileiros pela Sul-Americana. E não foi muito bom para o Brasil não, viu, Mara? A gente tá vendo aqui no panorama geral, apenas o Palmeiras teve sorte, né? Apenas o Palmeiras saiu vitorioso. E a gente já começa falando de Libertadores. A gente falando aqui, né, o jogo que aconteceu um pouquinho mais cedo, esse jogo entre Bahia e Nacional aconteceu às 7 horas da noite. E o Bahia acabou perdendo para o Nacional por 3-1. O Bahia, na verdade, ele chegou a abrir o placar, mas ele tomou a virada. Abriu o placar no primeiro tempo e tomou a virada do Nacional. E que virada, né? Realmente, o Bahia, apesar de estar fazendo uma boa campanha, está fazendo boa campanha na Libertadores, está fazendo uma boa campanha na Série A também do Campeonato Brasileiro, acabou aqui sendo derrotado pela equipe do Nacional ontem. Eu adiantei, né? O único brasileiro que foi sortudo na noite de ontem, que brilhou na noite de ontem, foi a equipe do Palmeiras, que enfrentou a equipe do Cerro Porteño, jogando fora de casa. Palmeiras garantiu aí uma vitória por 2-0 e um resultado importantíssimo, né? Copa Libertadores já se afunilando cada vez mais e com essa vitória o Palmeiras garantiu sua vaga já nas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, resultado aí muito positivo para o Palmeiras representando o Brasil. E no outro lado, o jogo que também aconteceu às 9h30 da noite, assim como o Cerro Porteño em Palmeiras, a gente teve um empate entre Central Córdoba e Flamengo, esse empate em 1-1. E esse foi um resultado, a gente consegue olhar de duas maneiras diferentes, né? O Flamengo estava ganhando a partida, estava vencendo por 1-0 e acabou tomando o empate do Central Córdoba. Esse empate vinha se desenhando por um resultado negativo, já que o Flamengo não está tão bem assim na Libertadores, está precisando ainda mais de vitórias para garantir uma classificação tranquila. E aí o Flamengo toma o empate e esse empate parece que mexeu ali, né, com o Flamengo. Então o Flamengo ele já ficou mais desgastado no jogo, enquanto o Central Córdoba cresceu de tamanho, né? E o Central Córdoba inclusive teve um pênalti marcado, o juiz marcou um pênalti para o Central Córdoba depois da análise do VAR. Pôde ver que o pênalti que foi, né, dado assim pelo Léo Pereira teria batido ali na mão dele, o juiz apitou o meio da área, mas aí depois da análise do VAR a gente pôde ver que o Léo Pereira estava com os braços próximos, colados ao corpo, né, então não era pênalti nesse caso, mas visando como o contexto geral, o contexto do grupo que o Flamengo tá, se o pênalti fosse confirmado para o Central Córdoba e o Central Córdoba convertesse esse pênalti, o Flamengo poderia se complicar bastante. Então, garantiu esse empate, né, que apesar poderia ter sido muito pior, né, se as circunstâncias fossem diferentes, mas o Flamengo garante esse um pontinho, esses jogos pela Libertadores. E falando de Sul-Americana, a gente mais uma vez não teve um lado muito positivo. Nossa, não mesmo, tô vendo aqui para só as o equipes Vasco, brasileiras. Né? É tranquilo pois torcer pro Vasco, né? Tá muito tranquilo torcer pro Vasco. O torcedor vascaíno, ele já tá calejado. Já tá calejado, porque foi derrota no final de semana e agora pela Sul-Americana o Vasco foi derrotado pelo placar de 4-1 para o Porto Cabelo, né? Ainda teve esse um golzinho aí de desconto que acaba nem mexendo muito, né? Nem fazendo diferença. Outra partida entre Mochuque Runa e Grêmio ficou no empate, ficou entre 1-1 nessas duas equipes, saindo aí com apenas um pontinho. Quem saiu com um pontinho também foi a equipe do Cruzeiro, que empatou com a equipe do Grau. Estão saindo aí nesse 0-0. Muito bem, então fechamos os campeonatos sul-americanos, né? Tudo Fechamos. certo? Fechamos. Bem, agora a gente fala sobre Atlético Mineiro e Fluminense. Isso, exatamente. A gente fechou trazendo esses resultados, mas ainda dá para o torcedor ficar ligadinho que hoje a gente tem mais jogos acontecendo. Então a gente tem jogo do Internacional, a gente tem jogo do Atlético Mineiro, a gente tem jogo do Fluminense, porque hoje ainda continua a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, hoje com menos jogos, né? E a gente esperando um resultado positivo para as equipes brasileiras. Pela Libertadores a gente tem apenas um jogo, o Internacional entra em campo hoje às 9h30 da noite, vai estar enfrentando aí o Atlético Nacional.
né, esse jogo único aí de representantes brasileiros na Libertadores. E pela Copa Sul-Americana temos 2 representantes brasileiros. A gente tem o Atlético Mineiro, que às 7 horas vai estar viajando para poder receber o Desportes Iquique, e o Fluminense, que também fora de casa, um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, vai estar enfrentando o San José. Então, para hoje também já tem agenda, né? E para quem gosta de acompanhar. Exatamente, a gente tem essa agenda hoje para não ficar sem futebol nessa quinta-feira, né? Podendo acompanhar aí mais Libertadores e mais Sul-Americana também. Muito bem, Nath. Agora vamos falar sobre aquele campeonato europeu ali, né? Que parece que movimenta demais aqui os brasileiros. Os brasileiros amam. Estou falando da Champions League. Exatamente, foi uma semana movimentada, né, para os brasileiros, tanto aí a gente com os nossos representantes em seus devidos campeonatos, mas todo mundo ontem parou para acompanhar esse jogo entre PSG. A gente teve, né, o segundo jogo da semifinal entre PSG e a equipe do Arsenal. Então foi aquele jogo, né, que ia definir quem seria o outro finalista. A gente teve esse adiantamento, a Inter de Milão garantiu a sua primeira vaga na final da Champions League. E aí ontem PSG e Arsenal se enfrentaram, agora PSG como mandante. E quem saiu melhor foi a equipe do PSG, garantindo uma vitória por 2-1. Muito bem, então PSG e Inter de Milão vão se enfrentar, né? Exatamente, disputando a grande final da Champions League. Nath, muito obrigada pelas suas informações aqui junto com a gente sobre o esporte. A gente volta a se falar amanhã. Muito obrigada, tá? Bom dia. Eu que agradeço, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos também acompanhando o Gazeta News edição da manhã. E amanhã eu estou de volta na nossa sexta-feira para a gente trazer muito mais informações. Muito bem. Bem, agora a gente vai